Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Diz o Senhor: eu tenho pensamentos de paz e não de aflição. Prezados católicos, estamos hoje no último domingo do ano litúrgico. Se o ano litúrgico revive à sua maneira toda a história da salvação, o último domingo depois de Pentecostes trata do fim do mundo. Diante da situação do mundo hoje, diante da dissolução moral e do grande abandono da fé na sociedade civil e na igreja, muitos ficam alarmados, aflitos, obcecados mesmo com o suposto fim do mundo. Cooperam muito para isso aparições ou locuções não aprovadas, não reconhecidas pela igreja, mas às quais as pessoas se apegam erroneamente, muitas vezes por uma fraqueza na fé. Como nos dizem os autores de espiritualidade, São João da Cruz, em primeiro lugar, o apego excessivo a fenômenos extraordinários ou basear a vida espiritual em fenômenos extraordinários é uma fraqueza na fé. Isso mesmo para aparições aprovadas pela Igreja. Não devemos basear nossa vida espiritual nem mesmo em aparições aprovadas pela Igreja, embora devamos, claro, considerar o que diz, o que é dito, a lição dessa aparição aprovada. O que dizer então daquelas aparições ou locuções que não são aprovadas pela Igreja? Alarmados, aflitos, cegos com a suposta proximidade do fim do mundo, as pessoas esquecem muitas vezes de fazer o bem que podem e devem fazer aqui e agora. Esquecem que o mais importante é nos prepararmos para o fim do nosso mundo, que virá com a nossa morte. O conhecimento preciso do fim do mundo ou o dia da volta de Cristo para julgar os vivos e os mortos, a parousia, não nos foi revelado. A ninguém foi dado conhecer nem o dia, nem a hora, nos diz nosso Senhor, e a Ele não foi dada a missão de nos comunicar. Ele afirmou também que o dia virá de improviso, como um ladrão invisível na noite, como um relâmpago que brilha repentinamente, como o dilúvio que surpreendeu os contemporâneos de Noé, ou ainda como a chuva de fogo que caiu sobre Sodoma sem aviso, ou ainda como a armadilha feita aos pássaros. Só Deus conhece o momento preciso. Nosso Senhor, porém, nos anunciou sinais precursores, muitos deles genéricos. Podemos, junto com os teólogos, enumerar 6 desses sinais. Um sinal é o anúncio universal do Evangelho. Perguntado sobre o fim do mundo, nosso Senhor diz aos discípulos: e será pregado esse Evangelho do reino por todo o mundo em testemunho a todas as gentes, e então chegará o fim. Não se trata aqui da conversão de todos, mas do fato de que o Evangelho seja pregado a todos os povos em todas as regiões e que seja praticado com maior ou menor proveito por eles. Já aconteceu isso? É difícil dizer com certeza. Parece haver ainda alguns povos, sobretudo na África, que não chegaram a conhecer propriamente o Evangelho, sobretudo porque muito cedo caíram sob o domínio do islamismo. Outro sinal, a vinda do anticristo. Anticristo, em sentido largo, é todo adversário de nosso Senhor. Mas falamos aqui do anticristo em sentido estrito. Embora a Igreja não tenha definido nada a respeito,
o mais provável, segundo a quase unanimidade dos padres da Igreja, é que o anticristo seja realmente um indivíduo, um ser humano, um inimigo de Cristo que se fará adorar como Deus e que poderá ser identificado com certa facilidade. Identificado pelo contexto e a partir do que nos diz a Sagrada Escritura. São Paulo, por exemplo, aos Tessalonicenses, diz o seguinte: ninguém de modo algum vos engane, porque isto, a vinda de Cristo, não será antes que venha a apostasia, e sem que tenha aparecido o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se oporá a Deus e se elevará sobre tudo o que se chama Deus ou que é adorado como Deus, de sorte que se sentará no templo de Deus, apresentando-se como se fosse Deus. Templo de Deus não é aqui a Igreja Católica, que não chama, em geral, seus edifícios sagrados de templos, mas de igrejas, como diz São Roberto Bellarmino. Esse templo será provavelmente um templo em Jerusalém, tentativa de reconstrução do antigo templo judeu. A vinda do anticristo certamente não aconteceu ainda. Houve, isso sim, prefigurações do anticristo, como alguns imperadores romanos, perseguidores da igreja, ou como Hitler e Stalin e outros, mas o anticristo ainda não veio. Outro sinal, o terceiro, a grande apostasia. Está no texto de São Paulo que acabamos de citar. Isto, a vinda de Cristo, não será antes que venha a apostasia. A apostasia será um abandono suficientemente generalizado da fé, pelo ateísmo, pelo materialismo, pelo indiferentismo religioso, por um paganismo ou por algum sopro de qualquer falsa doutrina ou religião. Nem todo mundo perderá a fé, até porque a Igreja continuará sempre existindo tal como fundada por Cristo e ensinando o que Cristo ensinou. O Papa João Paulo II falou em uma ocasião que vivíamos uma apostasia silenciosa, que já não é mais tão silenciosa assim. Trata-se da apostasia que precede a vinda de Cristo e o fim do mundo? Não sabemos, mas parece que não. Mas provavelmente vivemos uma prefiguração dessa apostasia. Um outro sinal, o quarto, a conversão dos judeus. São Paulo escreve aos romanos: não quero que ignoreis este mistério, que uma parte de Israel caiu na cegueira até que tenha entrado na igreja a plenitude dos pagãos. E assim todo Israel será salvo. Haverá a conversão de uma grande quantidade de judeus antes do fim do mundo. Assim interpretam os dizeres de São Paulo os padres da igreja. Isso evidentemente ainda não ocorreu e não parece estar tão próximo de ocorrer. Quinto sinal, a volta de Elias e Enoque. Os padres da igreja são também unânimes em afirmar a volta de Elias e de Enoque, embora a igreja não tenha definido o sentido exato disso. Eles voltariam precisamente para cooperar na conversão dos judeus. Sexto sinal, e é claro que Elias e Enoque ainda não voltaram. Sexto sinal, grandes tribulações e calamidades. Ora, tribulações e calamidades sempre existiram, e graves. Aquelas que precederão o fim do mundo poderão ser identificadas claramente, talvez. Por enquanto, nada parece ter um caráter excepcional nessa ordem. Como vemos, caros católicos, os sinais precursores nos foram dados por meio de profecias, e as profecias dificilmente são compreendidas com grande clareza até que ocorram. Mesmo no discurso de Nosso Senhor, que hoje ouvimos no Evangelho,
Muitas vezes não é fácil distinguir o que pertence à destruição de Jerusalém e o que pertence ao fim do mundo. Além disso, ao longo da história, há prefigurações do fim do mundo. Na época de São Gregório Magno, no século VI, muitos pensaram que era o fim do mundo, pela situação um pouco catastrófica também daquela época. De fato, não foi. Foi uma prefiguração. No tempo de São Vicente Ferrer, entre o século XIV e XV, muitos pensaram que era o fim do mundo. De fato, a situação era dramática, caótica. Em dado momento, nesse período, houve até 3 papas. Claro, um verdadeiro papa e 2 antipapas. De fato, não foi o fim do mundo, foi uma prefiguração. Hoje, muitos alarmados com a decadência moral, o esfriamento da fé e da caridade, pensam que será em breve o fim do mundo. Alguns sinais até podem parecer estar presentes, outros certamente não estão. Nossos tempos conturbados parecem-nos mais uma prefiguração do fim do mundo. De toda forma, ninguém sabe nem o dia, nem a hora, só Deus. A nós cabe não nos paralisarmos diante dos males que vemos, esperando um suposto fim do mundo ou abatidos pela situação péssima da sociedade e, infelizmente, da própria Igreja. A nós cabe não cair em desânimo. A nós cabe, isso sim, crer no Evangelho e praticá-lo com alegria, entusiasmo e coragem. A nós cabe difundir o Evangelho no ambiente ou nos ambientes em que vivemos, começando por dar o exemplo de bons católicos. A nós cabe preservar as nossas famílias da dissolução que o mundo quer impor e educar bem as nossas crianças e jovens. A nós cabe nos prepararmos para o fim do nosso mundo, que é a nossa morte, da qual tampouco sabemos também o dia e a hora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.